Quando eu olho essa palavra e nós olharmos o contexto, quem foi o profeta Ezequiel, em que tempo que ele viveu, em que tempo ele profetizou, nós vamos ver que ele era um sacerdote, foi chamado como profeta para começar a liberar palavras em um tempo onde o povo de Deus vivia cativo em Babilônia. Babilônia não corrompeu Ezequiel, mas Ezequiel constantemente ouvia a voz de Deus, era usado em visões. Porém, o legado que ele tinha não era o mesmo legado do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fez grandes proezas, grandes maravilhas. O legado que ele tinha foi exatamente o que a visão trouxe para ele. O que estava acontecendo ali de maneira natural, espiritualmente, o povo de Israel, a casa de Israel, o exército de Israel, o povo de Deus era um vale de ossos secos. E aí eu quero dizer que nós vivemos um tempo onde nós não vimos um vale de ossos, mas talvez seu noticiário, você viu fotos de vários caixões, de tanta coisa que aconteceu no Brasil, com a quantidade enorme de mortos. E nós estamos vindo de um cenário como esse. Eu quero dizer que seja o cenário que o Brasil está vivendo hoje, ou seja, quem sabe o cenário de que se tornou os seus sonhos, do que se tornou os seus projetos, do que se tornou a sua saúde, do que se tornou a sua família. Se você tem apenas um vale de ossos secos como legado, quero dizer para você que hoje Deus vai soprar vida nesse vale. Quero dizer para você que essa noite Deus vai fazer com que o Espírito dele possa pousar sobre nós e injetar vida em nós. Porque por muitas semanas a fim, as pessoas foram se defiando com os seus sonhos, com os seus projetos para o ano de 2020. E nós vemos a palavra que Deus liberou para o pastor Gemil, superação. Sem nós sabermos que viveremos tudo isso. É um tempo para que, desde quando nós paramos nesse período de pandemia, você se lembrasse sempre: eu vou superar isso, eu vou vencer isso. Eu não vou definhar, eu não vou esmorecer, mas certamente eu vou vencer a situação. Porém, no texto em que nós lemos, nós vemos que aquela casa, aquele exército, aquela nação não tinha morrido há pouco tempo. Aquela nação já tinha se perdido há muito tempo, ela estava seca. Assim como às vezes a nossa esperança fica seca. E quando Deus começou a falar no meu coração sobre essa palavra, e Deus disse que seria essa palavra aqui essa noite, é porque eu entendo que se Deus levou Ezequiel para ir a um vale de ossos secos, Deus permitiu que nós encarássemos vales de ossos secos, para que nós pudéssemos não esmorecer, mas ter a nossa esperança renovada e ver Deus fazer uma coisa inédita em nossas vidas. Porque eu não quero que você se apegue ao contexto geral, como eu disse, mas quem sabe uma área específica da sua vida se secou assim, uma área da sua vida morreu, uma área da sua vida se deteriorou, uma área da sua vida entrou em decomposição e agora está bem seca. E essa noite Deus está fazendo você visitar esse lugar, porque quando nós não temos mais esperança nenhuma, nós não podemos abrir a boca para murmurar. Quando a gente não tem mais convicção própria nenhuma de que nada pode acontecer, quando a gente está já satisfeito, ou quando a gente já se deu por vencido na situação, são nesses momentos que Deus chega e pergunta: filho meu, poderão reviver esses ossos? Assim como Ele está dizendo para você hoje: minha filha, meu filho, esse projeto pode voltar a reviver. Minha filha, você tem fé para continuar crendo que esse projeto pode ter vida novamente? Você pode crer que a sua saúde vai voltar ao normal? Você pode crer que a sua família vai voltar a adorar o Senhor? Você pode crer que a sua casa vai permanecer unida? Você pode crer que você vai vencer essa crise? Você pode crer que você vai vencer, independente de tem pandemia ou se não tem, se tem segunda onda ou não. Você pode crer que eu vou fazer algo em você? E às vezes o discurso de muitas pessoas é: não tem mais jeito. Mas Ezequiel nos ensina algo que nós temos que aprender a dizer assim: Senhor, por mim mesmo sei que nada pode acontecer, mas só Tu sabes. Se o Senhor não disse a palavra final, eu creio que algo ainda pode acontecer. Eu digo para você que Deus não deu palavra final. Hoje, essa noite, que Ele vai dizer para você, quando Ele te mostra esse vale de ossos secos, que se tornou a sua vida,
que se tornou a sua casa. Hoje o que Ele diz para você é: abra a sua boca e profetiza, abra a sua boca e faz alguma coisa, abre a sua boca e mostra que você ainda crê que algo pode acontecer. Sim, em meio a um cenário caótico, a gente não pode deixar de usar a nossa boca, porque Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. E se eu estou me alimentando de Deus, se eu estou recebendo a palavra de Deus, se eu estou com Deus o tempo todo, vai sair da minha boca aquilo que beneficia a glória de Deus, vai sair da minha boca algo que vai engrandecer o nome do Senhor. Então, quando isso acontece, se a fé desenhou aqui, a boca vai verbalizar como que vai acontecer esse desenho. A boca vai verbalizar aquilo que Deus vai fazer. Então essa noite, de máscara, ou você em casa sem máscara, abra a sua boca e comece a profetizar o que Deus vai fazer na sua vida. Ora, lava xereanda, lava. Eu creio que hoje Deus vai fazer coisas grandes, porque você vai abrir a sua boca. Mas não abra para murmurar, abra para bendizer o nome santo do Senhor. Abra para profetizar. Esse vale que você está enxergando enquanto eu prego, esse vale que está passando na sua mente, Deus te levou a esse lugar aí, para que você possa dizer: Senhor, só Tu sabes o que pode acontecer dessa causa, só Tu sabes o que pode acontecer desse jeito aqui com esse projeto. E eu creio, ó Pai, que se o Senhor disser uma palavra, eu vou profetizar e os ossos vão reviver. Porque Deus vai honrar a fé que tem na profecia. Não é qualquer palavra que Deus vai honrar, não é palavras mágicas. Pastor, qual é a palavra mágica que eu falo? Não, é a fé que você vai usar para isso. Eu gosto de ver Deus honrando a fé quando alguém diz, quando alguém verbaliza, quando alguém abre a boca para dizer. Golias falou que ia derrubar Davi, que ia detonar Davi, que ia acabar com a vida dele. E Davi, antes de ir para o combate com ele, já profetizou, já declarou: Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ele verbalizou. Quando ele foi para a batalha, Deus fez acontecer, porque Deus sempre vai honrar um coração cheio de fé. Deus sempre vai honrar alguém que verbaliza a fé. Você já parou para ver o que o inverso acontece lá em Mateus 6, quando Deus começa a falar sobre as preocupações da vida? No versículo 25 ele fala bem assim: por que vocês andam tão ansiosos dizendo? Sim, quando nós começamos a ficar preocupados demais, o nosso coração se enche de preocupação, nós começamos a verbalizar. Em outras versões não diz dizendo, mas diz perguntando, quer dizer, sai algo da boca. E aí quando você está preocupado, você começa a verbalizar, o seu cenário começa a mudar ali. O grande problema que Jesus ensina para nós é que você, não é questão de você não se preocupar, é questão de você emprestar sua boca para dizer sobre a sua preocupação. Enquanto você está preocupado, não verbalize no tempo presente, verbalize no futuro. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai me abençoar, eu não sei como, mas Ele vai fazer. Porque eu nunca vi um osso seco voltar a ter vida, mas naquele dia isso aconteceu sobre a casa de Israel. Então às vezes quando estamos preocupados, estamos ansiosos, receosos, uma porta que Deus usaria para nos abençoar, a boca, nós tememos, e ao invés de profetizar, agradecer, orar, bendizer, a gente acaba murmurando, a gente acaba anulando o que Deus tem para fazer. Se a sua mente ainda não está entendendo o que Deus está querendo fazer, permaneça calado, porque na hora certa você vai abrir a sua boca para gritar e cantar o hino da vitória. Deus sempre vai honrar a fé que tem por trás de uma profecia. E eu quero que essa noite, mais do que a oração minha, do pastor Gemilson, da pastora Carmidéia, da equipe de pastores,
Que hoje Deus possa ouvir a sua oração, porque você vai abrir a boca para profetizar com fé. Eu não sei qual o cenário que está lá dentro da sua casa, lá dentro da sua empresa, mas eu sei que Deus vai fazer algo grande, porque você vai profetizar com fé, e Ele vai honrar a sua fé. Aí nós vemos o texto avançando, e você vai ver que Deus dá uma ordem para ele. E quando ele profetiza, as coisas que estavam bagunçadas começam a ganhar forma, mas de maneira organizada. Porque o vale estava cheio de ossos, já por muito tempo. Caiu vários esqueletos, um ao lado do outro. Começaram a se misturar os seus ossos. Passaram ali por muito tempo e não tinha osso do ladinho do outro. Não estava os ossos da perna todos juntos, dos braços todos juntos, não, estava tudo bagunçado. Assim como o cenário que nós vivemos pode estar bagunçado. Mas quando Deus dá o comando para Ezequiel, para que ele começasse a profetizar, Deus deu direitinho a ordem de como seria. Ele ia ver tudo ganhando forma. Ele ia ver tudo ganhando a forma correta, organizada, da maneira de Deus. E eu vejo que quando nós profetizamos, Deus vai honrar a fé por trás da profecia. Mas eu também vejo que Deus sempre vai honrar a organização que nós geramos quando nós profetizamos. Não é para profetizar de forma desordenada, mas de forma organizada. Não é profetizar, Deus faz algo na minha casa, eu continuar sem poder fazer a minha parte. Não é eu pedir para Deus mudar algo em algum cenário específico da minha vida e eu achar que tudo vai cair do céu. Não, Deus sempre vai honrar onde tem organização. No texto que nós lemos diz: cada osso ao seu osso se juntaram. Ou seja, não teve desorganização. Não ficou esqueletos trocados, não ficou com ossos um longe do outro, não. Foi tudo organizado. E eu vejo Deus honrando a organização no milagre de 5 pães e 2 peixes. Uma multidão tremenda esperando saciar a sua fome. Antes de Jesus multiplicar os pães, o que ele faz? Manda todos sentarem aí. Organiza eles em grupos. Só depois disso é que ele faz a oração, ele multiplica os pães. E estava tão organizado que ele falou: opa, acabou? Não acabou ainda não. Todo mundo comeu, ficou satisfeito, passa recolhendo o que sobrou. E de 5 pães e 2 peixes sobraram 12 cestos cheios. Porque Deus sempre vai honrar aonde tem organização. Esse tempo de pandemia, pastor Gemilson, eu encarei como um tempo de reforma em várias áreas da minha vida. Na minha área ministerial, na minha vida pastoral, na minha igreja, a qual sou pastor, nós temos encarado esse tempo como reforma. Porque antes da pandemia tinha um ditado forte, né? Para o mundo que eu quero descer. O mundo parou por muitas vezes, mas você foi vivenciando seus dias. E você talvez não aprendeu nada nesse período. Você está só esperando as coisas voltar ao normal, para a sua vida voltar ao normal. A mídia fala sobre uma nova realidade. Eu não creio que seja uma nova realidade provocada pela pandemia. Mas eu posso viver uma nova realidade com Cristo se eu me aproveitar desse tempo. Se eu aproveitar para organizar as coisas que estavam bagunçadas, porque a gente nunca tinha tempo para nada, porque nós vivíamos uma vida muito corrida, e Deus deu esse tempo para que nós pudéssemos nos preparar. Quantos irmãos foram para a glória nesse tempo e tiveram tempo para se preparar para isso? Então aproveita esse tempo para trazer organização. Ainda que o cenário seja de um vale ainda de ossos secos, mas vão organizar esses ossos, vão organizar esse vale, e creia que Deus vai soprar a vida nesse vale, porque Ele sempre vai honrar onde tem organização. Eu quero falar mais 2 coisas disso, para que nós caminhemos para o final da mensagem. Interessante você ver que, por 2 vezes, o profeta libera a sua voz e profetiza. Primeiro, ele deu uma ordem aqui no mundo natural, ele olhou para os ossos e começou
a profetizar. Só que talvez o segundo cenário foi até mais estarrecedor do que o primeiro. Porque o segundo cenário não era ossos secos, mas eram corpos montados, com pele, com tendões, com a carne, mas mortos. E ele vê esse cenário sombrio. Mas ele só está vendo um cenário sombrio porque Deus ainda estava trabalhando. Toda vez que você se deparar com um cenário sombrio ainda, sabe, Deus ainda está trabalhando, Deus ainda não completou o que Ele tem para fazer. Toda vez que você vê um cenário que te assusta, fica tranquilo, Deus continua trabalhando. Ele não terminou de fazer na sua casa, na sua vida, na sua história. Todo cenário que você vê que causa arrepios em você ainda, continue usando a sua boca para profetizar. Não retroceda, mas avance, porque Deus continua trabalhando. Ele ainda não disse tudo o que era para fazer, mas você fez tudo o que Ele disse para que você fizesse. Mas Ele ainda não liberou a palavra final, Ele ainda não terminou com a sua história, Ele ainda vai fazer algo grande em você. E eu quero que você possa crer que o seu 2020 não acabou. A sua casa não acabou, a sua família não acabou, a sua saúde não acabou. Deus vai injetar vida nisso aí. A fé desenha, a boca verbaliza. Isso é a profecia, que você possa verbalizar o que Deus está dizendo para você. E agora? Essa casa vai prevalecer. Eu sinto uma unção de Deus grande aqui. Eu não sei se é porque nós estamos passeando em alguns vales de ossos secos, mas eu sei que a mão do Senhor está sobre nós e Ele vai injetar vida nisso. Não é o cenário final, pode ter sido o cenário inicial. O cenário final vai ser um grande exército de pé. Um grande exército de pé. Foi o cenário final que o profeta viu. Enquanto estava no decorrer da imagem, era ossos secos, depois um montão de corpos mortos. Mas o cenário final, depois que ele profetizou novamente, foi um grande exército de pé. E onde tudo começou? Nós poderíamos tentar entender aquilo que não dá para entender, mas por onde você está ouvindo essa palavra, ela está chegando a você através do seu ouvido. Aí sim, vai mexendo com você de maneira completa. Mas todo comando que eu der para você, toda palavra que eu liberar para você, primeiro vai chegar no seu ouvido. E você sabia que o menor osso do corpo humano é justamente o que forma o ouvido? É um ossinho pequenininho, chamado estribo. É interessante que, se fosse por nós mesmos, começaria tudo pelo menor ossinho espalhado por aí. Quando Deus falou com Ezequiel, Ezequiel liberou a palavra. Se fosse montar de acordo como nós somos hoje, seria o estribo bovino primeiro, e vai começando a constituir todo o esqueleto ao redor dele. Porque às vezes as respostas de Deus vão vir através de coisas pequenas. Zacarias 4:10 diz: não despreze o dia das pequenas coisas. Nem todo dia são coisas grandes que acontecem. Nem todo dia o que acontece na sua vida é capa de jornal. Nem todo dia que acontece na sua vida dá várias curtidas. Mas todo dia Deus sempre faz uma coisa por você. Não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze as pequenas respostas que Deus te dá, mas creia que Ele agindo e trabalhando em você. Gosto de ver 3 anos sem chover. Elias ouviu a voz de Deus: vai lá para o Carmelo, vai orar, porque eu sei que eu vou fazer voltar a chover. E depois Elias vai para o monte orar, e ele está por 7 vezes orando, 7 vezes buscando, e não aparece nada, mas Deus tinha dito que ia acontecer. Na 7ª vez, ele pede para o diácono dele, para o servo dele, para o amigo dele, para o discípulo dele:
Para quem estava com ele, olha, vê lá, olha lá no horizonte, vê se tem alguma coisa vindo. E quando ele abaixa para ver, ele olha e fala: tem uma pequena nuvem surgindo do mar, pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Não é do formato, é do tamanho da mão. Quem sabe se fosse eu e você, fala: opa, está dando certo, eu vou continuar orando, eu vou continuar orando. Elias falou assim: não, já é a resposta de Deus, essa pequena nuvem vai ficar grande, vamos correr porque vai começar a chover. Alabaxereanda, alabacereanda, alaba. Alabaxereanda, alaba. Eu estava com saudade de ouvir Palmas pregando. Você vai pregar, você prega para a câmera assim. A câmera não aplaude, se aplaude a gente não ouve. Estava com saudade disso, estava nem esperando isso. Mas eu quero dizer para você que talvez hoje Deus te dê uma resposta pequenininha, mas já é a resposta de Deus para você. Quero dizer para você que as portas são pequenas comparado aos ambientes para quais elas abrem. A gente tem uma porta grande de entrada, mas muito maior o ambiente porque ela dá para nós. Então às vezes o que Deus vai fazer por você vai vir com uma porta. Você fala: não, a porta é pequenininha, mas entra por ela que ela vai te levar a um grande ambiente. Deus está preparando um grande ambiente para você, um grande ambiente para a nação brasileira, um grande ambiente para as nossas igrejas. Eu creio nisso em nome de Jesus, porque Ele está soprando vida nesse vale que vivemos. Se fosse falar sobre Ezequiel, eu ia dizer a última coisa só desse texto. Quando Deus termina dizendo: eu falei e eu fiz. Quero dizer para você, o que Deus fala, Ele faz acontecer. Toda vez que Ele fala, algo acontece. É por isso que você pode estar vivendo no vale de ossos secos, mas você está à distância de uma palavra só da boca de Deus. Se Ele abrir a boca, Ele vai falar e Ele vai fazer. Eu quero então terminar a palavra rapidinho, só falando de um outro legado deixado que envolvia ossos. E eu vou terminar com isso para que nós possamos orar e profetizar. José, ele é levado ao Egito, ele se torna governador, ele vive uma vida pomposa, ele cumpre o seu propósito, realiza os seus sonhos. Mas Deus tinha falado há um tempo atrás, pela vida de Abraão, e José era descendente dele, sobre como seria alguns anos do povo de Deus, antes deles chegarem na Canaã. E José, quando está morrendo, ele vira para a casa de Israel, para sua família, para os israelitas que ali estavam com ele no Egito. E ele fala: o Senhor Deus os visitará, e quando Ele visitar vocês, não esqueça de levar os meus ossos. Isso é tremendo, é Gênesis 50, 26, ele está dizendo isso. Ele já sabia o que viria pela frente, ele sabia que a sua família ia perder todo aquele status que tinha de governador, ele saberia que poderiam viver tempos de escravidão, seus ossos iam secar, mas ele sabia que uma promessa de Deus nunca fica frustrada, ele sabia que uma palavra de Deus nunca voltava vazia, ele sabia que uma promessa nunca fica sem a realização dela. Ele falou: quando isso acontecer, quando Deus libertar vocês, não esquece, pede para levar os meus ossos. Êxodo 13, 17 a 19. Moisés finalmente consegue a libertação do povo de Deus. Faraó acusa o golpe e fala: pode ir. Ele fala: a gente está levando nossos bens, estamos levando nossas famílias, estamos levando os nossos rebanhos, mas tem uma coisinha de vocês que pertence a nós. Manda pegar a caixa de ossos lá de José, porque nós vamos levar lá para Canaã com a gente.
manda buscar, porque não vai ficar nada do povo de Deus aqui. Isso é tremendo, irmãos, porque mostra para nós que qualquer tipo de herança, qualquer tipo de legado que você possa ter recebido aqui, uma hora vai acabar. As pessoas que morreram aqui sendo as mais milionárias não levaram nada, seus ossos secaram. As pessoas que conhecemos de grande fama, quem são eles após mortos? Ninguém levou nada. Mas José falou: quando vocês forem, vocês levam meus ossos, porque eu quero entrar junto com vocês na Canaã. Eu quero dizer para você, quando tudo acabar aqui, você ainda tem um lugar para que seus ossos possam reviver. A Canaã celestial, Jesus foi preparar para mim e para você. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar lugar. Pega a sua Bíblia aí para a gente orar. Josué, capítulo 24. Oh, Deus está soprando vida nesse vale aí. Oh, meu irmão, minha irmã, você de casa, Deus está soprando vida nesse vale, porque aqui tem muita vida. Aqui a gente não está ouvindo osso batendo com osso, mas eu acho que tem um vento vindo aí, porque nós estamos sentindo algo grande de Deus aqui. Josué, capítulo 24, é o último capítulo do livro de Josué. Antes que a gente possa ler, Moisés pede os ossos. Eles passam, pastor Gemilson, o deserto inteiro. Monta acampamento, sai acampamento, mas sempre tinha alguém. Os ossos de José, quem está levando? Opa, sou eu que estou levando. Os ossos deixa comigo. Moisés morre no deserto. Sepultam o corpo dele, ninguém encontra o corpo dele. Mas quando Josué assume, e eles vão chegar na terra prometida, vão vencer batalhas, vão vencer Jericó, vão passar por tantas lutas. Mas Josué nunca esqueceu os ossos de José. Quando o povo começou a ter a terra dividida, depois de derrubar gigantes, depois de derrubar os cananeus e todo o povo da terra, todo mundo já tinha suas terras definidas. Aí vai terminar o texto aqui, ó. Josué 24, versículo 28 diz da morte de Josué. Mas olha o que diz o versículo 31 em diante. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Olha o 32 aí, irmãos. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quião da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Olha o final. Aquele terreno tornou-se herança, tornou-se legado dos descendentes de José. Se tudo que sobrar para você são ossos como legado, pega esses ossos, anda com ele para cima e para baixo, porque ele vai te dar uma herança, porque ele vai te dar uma recompensa muito maior. São duas coisas nisso e nós vamos levantar para orar. Os ossos podem ser intimidadores, mas ainda que ele seja o único legado nosso, abrace isso como o único legado que você tem. E como José, creia nisso, que a sua vida pode acabar, que toda herança luxuosa sua pode acabar, que a vida pode se esvair, mas nós, o povo de Deus, temos a convicção que ainda que aqui na terra nossos ossos se sequem, ainda que ninguém consiga encontrar o nosso corpo aqui, quando Ele nos visitar, quando Ele voltar, nossos ossos ganharão vida lá na eternidade. Levanta do seu lugar, você de casa aí, fica com o mesmo fervor, porque Deus vai soprar vida dentro da sua casa aí. Porque Deus já está soprando vida aqui. Deus já está enchendo o seu coração de fé. Então faz a boca verbalizar. Faz a boca verbalizar. Faz a boca verbalizar o que a fé já desenhou.
essa máscara não pode conter. Eu não posso ler os seus lábios, mas Deus ouve a sua oração. Eu não posso ver a sua boca, mas Deus está ouvindo a sua oração. Ora lá, baixeirando alabás. O ministério de louvor vai louvar. E enquanto eles vão louvar, a fé vai começar a desenhar na sua mente. E você já vai verbalizando, para que nós possamos, no ponto alto, ouvir o barulho. Não vai ser de chocalhos, mas vai ser de glorificação. Antes que vocês possam louvar, diz assim: eu li para vocês. Ele disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, se puseram de pé, e era um exército enorme. Ei, o último cenário seu vai ser esse. O último cenário seu vai ser esse. O último cenário da sua casa vai ser esse. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Dá lugar ao Senhor, dá lugar ao Senhor.